Encontro na estrada. Bem-vindos ao canal Hora do Medo. Vou compartilhar com vocês uma história que vai mexer com os seus sentidos. Preparem-se para mergulhar nas profundezas de um mistério que desafia toda a lógica e razão humana. Neste recanto isolado da paisagem rural, onde estradas sinuosas serpenteiam através de florestas densas e isolamento impera, está um conto que irá te deixar arrepiado. Por quase 2 anos, conduzi pela mesma rota, uma estrada que me era familiar até o último centímetro. Mas, em um entardecer de verão, algo extraordinário e inexplicável cruzou o meu caminho. Nossas percepções do que é real e do que é fantasia serão postas à prova. Convido vocês a embarcarem nesta jornada noturna comigo, onde o enigmático e o sombrio se entrelaçam em uma dança misteriosa. E antes de seguirmos adiante, não se esqueçam de deixar aquele like e se inscreverem no canal para não perderem nenhum dos nossos emocionantes mistérios. Namorava uma garota que morava numa região remota e rural, enquanto a minha residência ficava a aproximadamente 45 minutos de distância. Eu costumava optar por estradas interioranas na medida do possível, a fim de evitar as rodovias, que eram mais congestionadas e iluminadas, entre outras razões. Essa rotina perdurou por quase 2 anos. Percorria a mesma rota diariamente e tinha familiaridade com cada pedaço dela. Era uma estrada majoritariamente reta, exceto por uma parte onde ela fazia uma curva para a direita e ascendia uma colina. Após o topo, o trajeto descia abruptamente à esquerda. A região possuía poucas moradias ao longo do caminho, sendo cercada por densa vegetação, o que resultava em escuridão considerável. Raros eram os encontros com outros veículos, e em termos de vida selvagem, o ápice era a ocorrência ocasional de um cervo ao longe. Porém, num final de tarde de verão, por volta das 5 horas, enquanto trafegava pela mesma estrada a cerca de 40 milhas por hora, cheguei à colina, dobrei na primeira curva à direita e iniciei a descida. Foi nesse ponto que me deparei com algo singular. Uma figura humanoide envolta em sombras, desprovida de traços distintivos e estranhamente pouco iluminada pelos meus faróis. Essa entidade parecia estar flutuando ali, assemelhando-se à maneira como a tinta se dispersa na água. Minhas percepções se limitaram a isso antes de eu compreender que não teria tempo suficiente para evitar uma colisão. Agarrei o volante com firmeza, cerrei os dentes e semicerrando os olhos, uma vez que estava no escuro, quanto ao que estava prestes a atingir. No instante em que meu carro estava prestes a impactar o objeto negro sólido, este simplesmente se desfez. No entanto, senti um arrepio gélido percorrendo o centro do veículo. As luzes do painel apresentaram falhas momentâneas, mas o acelerador respondeu com uma súbita aceleração. Nem pensei em olhar pelo retrovisor. Minha atenção estava capturada pela incrível experiência que acabara de vivenciar. As luzes do painel reacenderam, e após a primeira oportunidade, virei na direção das luzes brilhantes da estrada principal. Dirigi em alta velocidade até um posto de gasolina, onde me abriguei sob a iluminação fluorescente da bomba, tentando normalizar minha frequência cardíaca. Rapidamente liguei para minha namorada para compartilhar o incidente, mas não obtive resposta. A princípio, senti alívio, ponderando se minha imaginação poderia ter distorcido a realidade, poupando-me de parecer um indivíduo completamente desequilibrado. Decidi entrar na loja para comprar cigarros, justificando que a escuridão poderia brincar com a percepção. Ao sair, porém, minhas preocupações retornaram. Detectei algo no para-choque da frente à distância, e à medida que me aproximava, percebi que também estava presente no capô. Assemelhava-se à geada, uma extensa faixa branca no centro do capô, grade e para-choque. A temperatura externa era de 78 graus Fahrenheit, portanto geada era impossível. Apesar da minha hesitação, estendi a mão para tocar. A sensação era inegavelmente fria, mas ainda mais intrigante. Era viscosa, transformando-se numa substância semelhante a uma gosma à medida que a tocava. A substância aderiu aos meus dedos quando afastei minha mão. Permaneci ali observando por alguns minutos enquanto ela derretia, coagulava e lentamente escorria para fora do carro. Não tinha a mínima ideia do que era aquilo, e por um longo período convenci a mim mesmo de que nada acontecera, mantendo o episódio em segredo.
Desenvolvi desculpas curiosas para justificar minha aversão a dirigir naquela estrada após a meia-noite. Passaram-se alguns anos até que, numa noite enquanto bebia com um amigo próximo, decidi que era hora de compartilhar a narrativa. Ele explicou que sua família morava na região há muitos anos e, embora a experiência que vivenciei fosse assustadora, não o surpreendia. Ele compartilhou histórias semelhantes, mencionando que seus pais e avós frequentemente falavam que o velho coisa ruim estava à solta essa noite. Obrigado por chegar até aqui. Se gostou desse vídeo, compartilhe com um amigo. E se inscreva no canal, isso ajuda muito o canal a crescer. Caso queira enviar um relato, nosso e-mail está na descrição do vídeo. Se puder nos ajudar com algum valor, a chave Pix está aparecendo. Até o próximo relato.